Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, Ministério Público mais perto de você. E esse é o primeiro de uma série de 2 programas sobre meio ambiente que nós vamos fazer a partir de hoje, né? E para tratar desse tema, nós vamos receber os promotores de justiça e coordenadores do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente, Marcos Leal e José Alexandre Maximino. Também estará conosco a assessora jurídica do GAEMA, Tatiana Moraes. Sejam todos bem-vindos e eu queria começar aqui com o Dr. Marcos. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador internauta quais são as principais atribuições do GAEMA e o que é o GAEMA. Muito bem. O GAEMA é um grupo de atuação especializada em meio ambiente, é um grupo formado por promotores de justiça, assessores jurídicos, estagiários também de direito, temos uma estrutura administrativa e, na verdade, temos um perfil semelhante do que é uma promotoria de justiça. Temos, obviamente, um corpo maior de atuação, até pelo perfil da atuação do GAEMA, né, de se dedicar às questões mais relevantes institucionalmente, mais complexas, sob o ponto de vista da investigação, e atuamos sempre em parceria com o promotor de justiça que tem a atribuição natural para a investigação do caso. Ou seja, posso concluir que o GAEMA tem o mesmo perfil de uma promotoria de justiça, porém é um órgão da administração, da alta administração, que atua compartilhando as atribuições. E as nossas atribuições, elas estão definidas aos temas relacionados ao conceito de meio ambiente natural, nós também atuamos na defesa do patrimônio cultural e da ordem urbanística. E o detalhe que eu chamo a atenção, que tem sido de grande, vamos dizer assim, efetividade na atuação do Ministério Público, é a possibilidade de atuação não só na reparação do dano civil, né, decorrente daquele impacto, mas também na reparação da responsabilidade criminal e administrativa por esse mesmo fato. Então, esse é um destaque que tem possibilitado uma atuação eficaz, né, na reparação ampla do dano ambiental. Bom, eu queria passar para o doutor José Alexandre. O senhor já esteve conosco aqui, fizemos um programa também sobre meio ambiente no ano passado, e na época a gente falou de uma questão que estava em torno das Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né? Que era a necessidade de se construir algumas praças esportivas, no caso um campo de golfe, e isso esbarrava com algumas questões ligadas ao meio ambiente que o Ministério Público atuou. Como é que ficou essa questão? Bom, Zé Fernandes, à época da Olimpíada, o prefeito e toda a sua gestão anunciava como o campo de golfe sendo um equipamento olímpico, uma instalação olímpica, e que seria imprescindível para a cidade. Do ponto de vista político, se era um único campo, ou se poderia ser utilizado de São Conrado ou de Itanhangá, essa questão, obviamente, o Ministério Público levou como argumento de reforço. Mas o principal entrave foram os vícios identificados no licenciamento ambiental, que, basicamente, o licenciamento foi conduzido de uma forma extremamente célere e com um atropelo de etapas importantíssimas determinadas pela legislação, como um diagnóstico completo, um mapeamento das áreas de preservação permanente, das famosas APPs, e com supressão de vegetação nativa, protegida pela Lei da Mata Atlântica, com espécies ameaçadas de extinção. Então ele tinha ali uma miríade de ilegalidades e o clamor, e o atropelo e a necessidade de se fazer os Jogos Olímpicos acabou fazendo com que o Executivo não retrocedesse e parasse para sanar essas ilegalidades. O Judiciário, no primeiro momento, se demonstrou sensível, mas depois, à luz mais ou menos de uma ponderação de interesses, permitiu que fossem realizados os Jogos, como de fato o campo foi utilizado, mas isso não impede a ação que prossegue, porque ela também tem um pedido reparatório. Então, nós continuamos buscando a reparação dos danos causados na máxima extensão, ou seja, retornar ao status quo na medida do que a perícia considerar viável. E, doutora Tatiana, cuidar de uma questão como essa é uma questão com bastante complexidade, né? Sim, sim. Zé Fernandes, esse caso ele é bem emblemático para o GAEMA, não só por essas questões que o doutor Zé Alexandre falou, mas pelo nascimento mesmo desse caso já ter sido, seu nascimento já ter sido por uma licença inválida, uma licença nula. E é tão emblemático também por ser uma área da Barra da Tijuca, em que as pessoas não têm noção que ali também existem áreas preservadas. Essa questão do legado olímpico, dos Jogos Olímpicos, criou uma motivação maior na população, até para não ter conhecimento do que estava acontecendo assim, realmente por trás desse licenciamento.
E a história começa já em 2005, assim, começou bem antes dos Jogos Olímpicos, antes mesmo da candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. Na verdade, foi ali um acordo entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e proprietários dali da região, e que se aproveitou, na verdade, de um licenciamento de um empreendimento privado para um campo de golfe privado, que não seria o campo de golfe olímpico, e aproveitando-se dessa licença já inválida e nula para um projeto completamente diferente que era do campo de golfe olímpico, todo o licenciamento, né, na própria ação civil pública é considerado nulo e inválido. E, na verdade, assim, a questão principal, né, vinculada à questão ambiental, é a questão de ter sido escolhida uma área que é uma unidade de conservação. Então, o terreno em si, o próprio terreno, a maior parte, 90% do terreno, de todo o terreno, que é aproximadamente de 120 hectares, ou seja, 1.200.000 metros quadrados, equivalente a alguns campos, né, de futebol, já era uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental. E, embora essa unidade de conservação seja de uso sustentável, né, trazida na legislação como que há possibilidade de intervenção humana, essas APAs, né, que é a sigla dessa unidade, elas são divididas em zonas. E, então, 90% desse terreno, dessa APA, eram zonas impróprias para qualquer tipo de intervenção. E para utilizar mais ainda de território para esse campo, com as normas do COI, né, as normas internacionais para esse campo, foi necessário uma edição de uma lei municipal, uma lei complementar, a 125 de 2013, e com essa legislação se pôde, então, chama-se a desafetar, que é tirar um pedaço de uma unidade de conservação de proteção integral, que aí nesse tipo de unidade não se pode fazer nada, para incluir nessa parte do terreno, de forma a possibilitar esse empreendimento que hoje está sendo questionado pelo Ministério Público. Doutor Marcos, me parece que a administração pública, muitas vezes, quer criar um fato consumado para o Judiciário e para o Ministério Público, né? Porque na época das Olimpíadas se criou esse ambiente de que, olha, qualquer coisa vai atrapalhar a imagem do Rio de Janeiro, devemos aprovar, devemos fazer isso. Enfim, como é que o senhor vê esse assodamento e o que isso resultou para a sociedade no final da história? Bom, eu acho que você está se referindo especificamente aos legados que se imaginou que poderiam ser revertidos em benefício da população. Especificamente em relação ao campo de golfe, a experiência que estamos tendo é que não há legado algum. Aliás, há um mau legado, porque exatamente como a doutora Tatiana frisou, fez-se uma modificação muito grande naquela área, supressão de vegetação nativa, já várias espécimes inseridos em lista de espécimes em extinção, sem nenhuma preocupação em relação a um bom inventário, para que se pudesse, na medida em que foram extraídas depois, replantadas na própria área, como fazia parte da licença, nada disso foi feito. E aí eu insisto, né, na primeira resposta que fiz em relação à natureza do CAEMA e às suas atribuições, esse é um caso, para nós, tão emblemático, que ele não está sendo visto apenas sob o ponto de vista da reparação civil do dano, mas também sob o ponto de vista da reparação criminal. Há uma denúncia já recebida em curso em face das pessoas que participaram do licenciamento ambiental e do proprietário da área, em razão do dano ambiental praticado, com base num licenciamento nulo. E há também uma ação de responsabilidade do então prefeito da época por ter isentado o particular do pagamento de uma taxa que é exigida de todo e qualquer particular que faz uma obra. E por uma decisão autônoma do seu prefeito da época, ele isentou. Em razão disso, propusemos uma ação de improbidade administrativa. Então, assim, o que fica claro é que, para nós, né, nós vamos lutar até o final para que essa teoria, digamos assim, do fato consumado não se concretize na realidade. Nós iremos até a Justiça decidir definitivamente. O nosso principal pedido é que haja uma reversão dessa situação e a obrigação do proprietário de replantar toda a vegetação que foi suprimida.
Ó, o programa está apenas começando, gente, mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Até já. Eu queria voltar aqui com o Dr. José Alexandre. No bloco passado, a gente tocou, en passant, né, sobre o suposto legado olímpico que teria ficado não só para a cidade de Rio de Janeiro, mas, enfim, é um legado olímpico do nosso país, né? O senhor acha que infrações ao meio ambiente podem ser consideradas um dano colateral necessário nesse tipo de benefício que o país, a cidade e o Estado receberam? Bom, Zé Fernandes, acho que a pergunta é válida, interessantíssima, porque as pessoas tendem muito a trabalhar com certo pragmatismo, né? Uma lógica de que, às vezes, determinados fins justificariam os meios. E no licenciamento, principalmente, essa lógica, essa máxima, ela é vista com maior frequência. Porque você diz, olha, o licenciamento, ele cria burocracia, ele impede a celeridade dos projetos, mas, na verdade, é um raciocínio equivocado, é um raciocínio de falta de planejamento, de falta de seriedade com a coisa pública, e principalmente com um bem ambiental, que é um bem protegido pela Constituição. Então, não deveria ser. Muitos governantes se valem disso, às vezes fazem obras faraônicas e dizem, olha, se eu não fizesse assim, não teria sido concluído, porque essa obra eu tive problemas com os órgãos ambientais, com a perereca, como já se falou no passado, com a formiga, com o siri da praia. Mas é óbvio que isso até é um discurso falacioso, é um discurso que diminui a importância do meio ambiente, e cada vez mais a gente tem insistido nas nossas ações que, por mais que se diga que um determinado objetivo vai atender o interesse público, gerar emprego, renda, isso não afasta o dever do administrador de cumprir a legislação ambiental. São questões plenamente compatíveis. Quer dizer, deveria ser um cuidado prévio, né? Perfeito. Basta ter planejamento, basta seguir as normas ambientais e, principalmente, boa vontade política, que, quando se trata da matéria ambiental, muitas vezes é relegada para o segundo plano, né? Agora, eu queria tocar numa outra questão também, doutor Marcos, que virou um cartão postal moderno aqui do Rio de Janeiro, que é a região do Porto Maravilha. Que nós temos passado todo esse período de Olimpíada com relação a essa área. É uma área que teve problemas ambientais também que foram superados. Como é que está aquela situação hoje? Bom, Zé Fernandes, esse é um caso que eu considero talvez o mais emblemático nessa história, né, da existência do Gayama. Foi o caso que... Está completando 5 anos, né? 5 anos, exatamente. Nesse ano de 2017, em julho, completou 5 anos, né, da criação do Gayama. Então, esse caso marcou o início da minha gestão, né, do grupo que está até hoje à frente do Gayama. Foi um caso que nos tomou um tempo gigantesco, né, na participação, na forma de atuação, que iniciamos com uma ação judicial e, a partir da ação judicial, construímos um termo de compromisso com o município extremamente complexo, composto de vários capítulos, e cada capítulo um conjunto específico de obrigações, que nos exigiu muito, e principalmente na fase inicial desse processo. Foi a fase em que nós tivemos que prever obrigações que deveriam diminuir o impacto causado à população, principalmente decorrente da demolição do viaduto da perimetral. Foi realmente um tema que gerou muita discussão, né, porque não se tinha ainda a possibilidade de mencionar como o espaço urbano ficaria após aquelas intervenções. Hoje nós temos essa noção. Realmente, eu acredito que não há um carioca ou um turista que chegue naquele espaço e não perceba a beleza da cidade. Então, sob esse ponto de vista, o objetivo foi alcançado, mas há um longo caminho ainda a ser percorrido em relação ao monitoramento dessa operação urbana. Nós temos aí questões complexas e eu dou exemplo do dia de hoje, em que nós estamos já em fase de elaboração de uma provocação ao município no que diz respeito
a necessidade de observar o licenciamento de empreendimentos comerciais e residenciais naquela região, né? E, ao mesmo tempo, que se planeje uma política habitacional específica para a ocupação daquele local. Que um dos pilares dessa medida, dessa reurbanização daquela região, era dar vida a um trecho, a um perímetro da cidade que não tinha nenhuma vivência, não havia população na rua. Eram espaços degradados e se propôs ao quê? A recuperar esse espaço. E para recuperar esse espaço, a necessidade de você dimensionar o quanto eu vou licenciar de empreendimentos comerciais, que você tem aquela ocupação no horário comercial, e o empreendimento residencial, que você atrai a população e você dá vida ao local. Esse é uma fase do acordo que foi homologado, já deveria ter sido iniciado, mas ele está envolto ele é reflexo do momento econômico que o país vive, que a cidade vive. Obviamente a gente compreende isso, mas é preciso que haja uma percepção do poder público de forma a incentivar melhor a ocupação do espaço e a conservação daquilo que foi implantado, que a gente já vem percebendo que já há falhas nesse trabalho de conservação. Doutor Marcos, eu queria passar para a doutora Tatiana, como é que o GAEMA é demandado? Porque a gente está vendo a abordagem dessas temáticas aqui, mas como é que elas chegam até lá? É só depois que o fato está consumado, que a gente tem um problema ambiental já que chegou às últimas escalas, que chega até o MP? Como o doutor Marcos explicou no início, né, do objeto e a função do GAEMA, na verdade, nós somos um grupo de auxílio, né? E por termos essa temática tão especial, né, que é especializada, na verdade, em meio ambiente, deixamos a critério das promotorias de justiça, né, a sentir quando há necessidade de um caso específico e ser solicitado, então, auxílio ao grupo. Então, existe, né, essa filtragem interna, né, e depois o deferimento pela coordenação, se aquele caso há necessidade dessa especialização e essa atuação específica do GAEMA. Agora, um detalhe que é interessante, né, quando a gente fala de meio ambiente, porque a gente sempre pensa no meio ambiente natural. E o doutor Marcos até frisou no início, né, o objeto, né, da atuação do GAEMA como patrimônio cultural. E a gente esquece que, na verdade, né, o ambiente, né, no seu conceito maior e amplo, ele abrange não só, né, o meio biótico natural, mas também o socioeconômico e principalmente onde o homem está inserido. Então, esse caso, né, trazendo aqui mais uma vez à tona, né, tanto do campo de golfe, como foi trazido agora pelo o caso do Porto, são casos que geram impactos diretos à população, inclusive à saúde humana. Então, a atuação do GAEMA tem que ser pautada nesse meio ambiente, essa análise especializada no meio ambiente, mas não só na do meio ambiente natural. Pois é, doutor Zé Alexandre, a esse respeito, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas vai ficar para o outro bloco, que o Ministério Público entrou com uma ação por conta de poluição sonora, que ocorreu aqui na obra da linha 4 do metrô. Mas fica para o próximo bloco, a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje nós estamos falando de meio ambiente e também lembrando que o GAEMA, né, do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, completou 5 anos atuando nessa questão ambiental. No bloco passado a gente deixou uma pergunta aqui para o doutor José Alexandre, que diz respeito à poluição sonora. A doutora Tatiana está falando de outros aspectos de poluição ambiental, de poluição que nós sofremos, e o Tribunal de Justiça atuou em cima dessa questão e deu uma decisão. Mas como é que é isso? A sociedade ficou importunada com barulho, né, que encheu a paciência daqueles moradores. Isso é aferível, isso é indenizável? Como é que o Ministério Público atua? Bom, Zé Fernandes, esse caso é outro emblemático nos 5 anos do GAEMA, principalmente porque também remete à sua pergunta anterior, quando falou de se jogar, às vezes, a população contra as normas ambientais. E por quê? Porque na época se dizia, olha, se não se fizer a obra com velocidade e com uma certa ponderação das normas ambientais, não se chegaria com um tatuzão, que foi o equipamento utilizado, que é o TBM, a sigla dele,
não se chegaria a tempo da Estação General Osório até Antero de Quental, no Leblon. Então se argumentou na época, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, o executor da obra, e a Rio Trilhos, olha, se não fizer a obra durante a noite e a madrugada, a gente não concluiria. E aí volta a sua pergunta. Alguns diziam, olha, os meios então justificariam. Mas, na verdade, quem analisa o licenciamento constataria, como nós constatamos, que diversas condicionantes estavam sendo descumpridas. Nós temos resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que disciplinam os níveis de emissões permitidos por uma obra. E ali, para você ter uma ideia, o zoneamento, ele permitiria, durante o período diurno, algo em torno de 75, e no período noturno, 55. O nosso grupo de apoio técnico especializado, o GAT, ele foi ao local e constatou, por exemplo, 95 decibéis, 105 decibéis à noite. E no período noturno, em residências... Literalmente, durma-se com um barulho desse, né? Pois é, e no Jardim de Alá, ou seja, os réus diziam que não, existiam outras fontes de poluição, mas a prática, né, o homem do senso comum, qualquer um perceberia que durante a madrugada, obviamente, nós não temos outras fontes de ruído comparadas a um bate-estaca ou a qualquer obra de mega impacto como uma escavadeira, e nós constatamos isso, a perícia do GAT aferiu e, felizmente, conseguimos não só a inversão do ônus da prova, além da prova que nós produzimos pelo GAT, tivemos imagens encaminhadas por moradores de uma verdadeira batalha entre moradores e operários, e que se jogava ovo, pedra, e havia um xingamento recíproco. E, felizmente, o judiciário, ao inverter o ônus da prova, os réus, principalmente a concessionária Rio Barra, não se desincumbiu de um ônus que parecia evidente. Você produzir uma atividade daquela magnitude naquele horário, obviamente que você ia causar poluição sonora. E teve a condenação, os réus foram condenados solidariamente, Rio Trilhos, Estado e concessionária Rio Barra, e agora eles recorreram. Mas acredita-se que, transitando em julgado e a causa sendo favorável à coletividade, cada um vai liquidar o seu dano e é óbvio que o sono perdido não vai ser recuperado. É uma pena. Mas a gente pediu a tutela específica, mas o judiciário, infelizmente, não paralisou a obra. Só para o nosso telespectador do Brasil inteiro entender, numa condenação pecuniária a essas instituições, essas empresas, esse recurso é destinado a que tipo de finalidade? Nessa ação civil pública, além do pedido liminar, e aí nós até conseguimos a liminar por 2 dias, 2 ou 3 dias, até a presidência do tribunal suspender os efeitos dessa liminar. Então, a tutela específica de cessar a poluição, nesse momento, ela foi cassada. Mas, como eu falei na minha resposta anterior, e fazendo um gancho com sua pergunta, Zé Fernando, a tutela condenatória, reparatória, ela foi concedida. E aí é um dano ambiental, como a gente chama, um dano ambiental difuso, uns chamam dano moral ambiental. Isso vai ser revertido ao Fundo Estadual de Conservação ao Meio Ambiente, que é o fundo previsto na Lei da Ação Civil Pública, e vai reverter em ações de melhorias ambientais, sem prejuízo daqueles que tiveram seu interesse individual violado se habilitarem e requererem a indenização pelos danos sofridos, a título de dano moral, por exemplo. Climatização de ônibus, doutor Marcos, a gente já tratou disso um tempo aqui, que climatização de ônibus no Rio de Janeiro não é luxo, né? É uma questão de salubridade para o trabalhador, para a pessoa que pega ônibus no Rio de Janeiro. Como é que está essa questão hoje? Essa é mais uma das novelas, né? Vamos dizer assim, com um belo enredo, né? Decorrente também do nosso pacto celebrado. Só fazer um pequeno parênteses, doutor Marcos, a gente conversou de várias... O problema é que o nosso tema aqui, a gente teve interferência também de muito poder econômico também, né? Muitas empreiteiras acabaram, que nós estamos vendo as condenações hoje, contribuindo para que essas lesões todas a população ocorressem, né? Mas feito esse parênteses, te devolvo a palavra. E não só no caso da climatização das construtoras, mas também do que a gente pode identificar da cúpula do transporte, né, de passageiros no Brasil, né? Porque nós estamos vendo aí a FETransport hoje envolvida, pelo menos ainda indiciariamente, em casos de corrupção, envolvendo também a classe política. E a climatização está nesse meio, ou seja, pelo menos aí fala-se sobre climatização em termos normativos, impositivos pelo município desde 2012, né? Quando voluntariamente o município passou a exigir climatização de frota das empresas de ônibus que exploram esse serviço público na cidade do Rio de Janeiro. Foi quando nós, lá na nossa atuação, no GAEMA, nesse caso específico do Porto Maravilha, porque a climatização é um dos capítulos, né, desse nosso acordo,
nós puxamos essa obrigação que estava no âmbito da relação entre o município e as empresas de ônibus e atraímos para o nosso acordo. Por quê? Porque um dos pilares também da operação urbana consorciada fica-se na necessidade de mudança de comportamento, né, do cidadão, transformando ou modificando o seu meio de transporte do veículo particular para o transporte público. E uma maneira de você atrair aquela parte da população com certo grau de poder aquisitivo que utiliza o seu veículo, migrar para o transporte público. E ele deveria migrar se ele encontrasse condições assim, razoáveis para essa migração. E a gente entendeu que a climatização, ou seja, trafegar ou viajar num ônibus refrigerado seria uma forma de atraí-lo. Bom, e com essa fala do Dr. Marcos e as outras participações dos nossos convidados, esperamos ter jogado muito mais luz sobre essa temática. A gente espera que você reverbere o nosso programa, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dos promotores de justiça e coordenadores do GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente, que fez 5 anos aqui no Rio de Janeiro, Dr. Marcos Leal e José Alexandre Maximino, e da doutora Tatiana Moraes, ela que é assessora jurídica do GAEMA. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar sugestões pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.